Você já teve a sensação de que o seu ombro está colando por dentro? Que cada semana que passa, ele se movimenta cada vez menos, até o ponto em que tarefas simples como pentear o cabelo, alcançar o bolso de trás ou levantar o braço se tornam quase impossíveis? Muita gente vive esse cenário sem saber o nome do que está acontecendo e pior, acham que é uma dor comum, mas na verdade estão lidando com uma condição que tem até fases bem definidas e pode durar mais de um ano. No vídeo de hoje, eu e o Max vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre o famoso ombro congelado, ou no termo técnico, a capsulite adesiva. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, já confere se é inscrito e ativa o sininho. Por aqui, toda semana tem um vídeo novo para te ajudar a entender tudo do mundo da fisioterapia e do corpo humano, de forma simples e mega descomplicada. Muito prazer, eu sou a doutora Fernanda Colella Antoniali, fisioterapeuta, sou pós-doutora em Ciências da Reabilitação. Esse cara do meu lado é o Max e você está no quadro Arvorecer, conhecimento que transforma. Imagina que o seu ombro é uma engrenagem cheia de peças que se encaixam perfeitamente para permitir mover o braço para frente, para trás, para cima, para baixo, tudo com leveza e precisão. Agora, segue imaginando que essa engrenagem está em volta de uma espécie de capa protetora. Essa é a cápsula articular. Na capsulite adesiva, Max, essa cápsula inflama e começa a ficar mais grossa, rígida e apertada. E com o tempo ela vai grudando nos tecidos internos, como se estivesse colando as engrenagens uma nas outras. E qual é o resultado, Max? O ombro começa a doer, os movimentos vão diminuindo dia após dia, como se estivessem sendo travados de dentro para fora. E é por isso, Max, que muita gente chama de ombro congelado. O braço simplesmente para de se mover como antes. E o mais curioso é que isso não acontece de uma hora para outra. É um processo lento, silencioso, que pode durar meses ou até anos se não for identificado corretamente. Essa é uma daquelas condições que costuma deixar todo mundo confuso, principalmente, inclusive, quem sente na pele. Isso porque a capsulite adesiva não tem uma causa única e direta, como uma queda, uma pancada. E, na verdade, ela é considerada uma condição de origem multifatorial. Ou seja, Max, vários fatores podem contribuir para o seu aparecimento. Max, sabe quando o ombro fica muito tempo parado? Max, você tem ombro congelado? Não tem epicondilite porque nós travou a mãozinha. O Max deve ter ombro congelado porque o bracinho dele não mexe. Muito tempo parado, Max, seja por fraturas, cirurgias, imobilizações prolongadas ou então porque a pessoa evita mexer por causa da dor. Isso pode fazer com que a cápsula articular comece a enrijecer, inflamar, iniciando o processo da capsulite. Mas nem sempre existe uma causa evidente. Em muitas pessoas, a capsulite aparece sem aviso e sem explicações claras, e é o que chamamos de forma idiopática. Porém, Max, pessoas que fazem movimentos muito repetitivos, sobretudo os que estão constantemente exigindo a elevação do braço acima da cabeça, como é o caso de pintor, educador que usa quadro de giz, atletas como natação, vôlei, handball, estão mais propensos a desenvolver alterações na articulação do ombro, que com o tempo pode evoluir para um quadro de capsulite adesiva. O que sabe-se também, Max, é que ela é mais comum em mulheres entre 40 e 60 anos e pessoas com algumas condições clínicas como diabetes, especialmente se for descontrolada, alterações da tireoide e doenças autoimunes. Além disso, quem já teve lesões anteriores no ombro, como tendinites, lesões do manguito rotador, podem estar mais vulneráveis, principalmente se essas lesões não foram tratadas da forma certa. A capsulite adesiva se desenvolve em fases e os sintomas vão mudando conforme cada uma delas, mas alguns sinais são bem característicos e ajudam a reconhecer
o ombro congelado. Dor persistente e profunda, Max, que aparece mesmo sem esforço, mas piora com alguns movimentos. Essa dor é uma dor interna, difícil de localizar com o dedo e costuma ser mais intensa à noite, atrapalhando o sono ou fazendo a pessoa acordar com dor. Limitação funcional nas atividades diárias, uma vez que com o avanço da inflamação, os movimentos, Max, vão ficando cada vez mais difíceis, especialmente para levantar o braço acima da cabeça, como pegar alguma coisa no armário, rotacionar o braço para trás para vestir alguma camiseta, pegar alguma coisa no bolso de trás, amarrar o sutiã, afastar o braço do corpo lateralmente, pentear o cabelo, coçar as costas. E essas limitações não são só por dor. O ombro realmente não faz o movimento. Max, rigidez progressiva e a sensação do travamento, já que o ombro vai perdendo a mobilidade de forma gradual. Primeiro dói, depois trava. E mesmo quando alguém tenta movimentar o seu braço e o seu ombro, como fisioterapeuta durante a reabilitação, o ombro tende a não responder. Literalmente, é a articulação que cola tudo por dentro, como se tivesse congelado. E sem perceber, compensações e sobrecarga em outras partes do corpo começam a acontecer. Ou seja, a pessoa passa a usar mais o pescoço, a escápula, o outro braço para compensar, podendo gerar dores secundárias nas costas, na cervical e até no cotovelo. Max, a capsulite adesiva, ela normalmente passa por 3 fases. A dolorida, que é caracterizada pela dor constante e o início da perda do movimento. A fase do congelamento, aonde a dor melhora, mas o ombro trava de vez, ou seja, os movimentos ficam extremamente limitados. E a fase do descongelamento, onde ocorre a restauração dos movimentos do ombro de forma lenta, mas progressiva. O diagnóstico da capsulite adesiva, Max, é na maioria das vezes clínico, ou seja, feito a partir da conversa com o paciente, da avaliação física, onde durante a consulta, o fisioterapeuta ou o médico analisam primeiramente 2 tipos de movimento. O movimento ativo, onde o próprio paciente realiza o movimento do ombro, e o movimento passivo, quando o profissional movimenta o ombro do paciente. O que chama atenção na capsulite é que há perda de movimento nos 2 casos. Portanto, mesmo quando o paciente está relaxado, o ombro não se mexe, como se tivesse realmente colado por dentro. E esse, Max, é um dos principais diferenciais da capsulite adesiva e outras condições, como tendinites ou lesões do manguito rotador, onde geralmente o movimento passivo, aquele realizado pelo fisioterapeuta, ainda está preservado. Max, exames de imagem, raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética podem ser solicitados a critério de descarte de outras lesões, mas também para confirmar o espessamento da cápsula articular no caso de uma capsulite adesiva mesmo. O tratamento da capsulite tem como objetivo principal reduzir os sintomas e restaurar a função do ombro, e para isso existem diferentes abordagens que podem ser combinadas de acordo com a fase da condição e a resposta de cada paciente. Por isso, meus amores, nada de receita pronta no YouTube. E, claro, a fisioterapia é a principal aliada na recuperação da mobilidade e da qualidade de vida, com foco em recuperar os movimentos e fortalecer os músculos ao redor da articulação, promovendo um retorno gradual às atividades do seu dia a dia. Max, e como essa condição passa por fases como dor intensa, rigidez, recuperação, a fisioterapia atua de forma estratégica em cada uma dessas etapas, respeitando os limites do corpo e favorecendo a progressão natural do quadro. Outros recursos também podem ser associados no tratamento, como, por exemplo, a aplicação do gelo para o alívio da dor e da inflamação, o uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, assim como injeções de corticoide, podem ser indicados em alguns casos para controlar a dor nas fases mais agudas. Mas olha só, somente o médico pode indicar e prescrever esse tipo de medicação
e de uso. Não, meus amores, não vão se automedicar e nem tomar medicamento que não for prescrito para você. A cirurgia, Max, raramente é indicada, uma vez que o tratamento conservador costuma apresentar excelentes resultados. Porém, em casos mais raros, pode-se realizar a soltura cirúrgica da cápsula articular e assim fazer com que o ombro restaure o movimento novamente. Max, é bem importante deixar bem registrado aqui que a capsulite adesiva é um problema benigno e autolimitante, ou seja, se resolve sozinho após no máximo 2 anos. O problema, e verdadeiramente é um problema, é que a dor sentida, bem como o movimento perdido durante o período da doença, pode não ser recuperado com tanta facilidade. E justamente por isso, a grande chave do sucesso está em 2 pontos. No diagnóstico precoce, portanto, quanto antes começar o tratamento, melhores são os resultados, Max. E no tratamento contínuo e progressivo, feito por um fisioterapeuta que entenda as fases da capsulite e saiba como conduzir o seu tratamento com segurança. Portanto, meus amores, a capsulite adesiva tem tratamento sim, mas exige cuidado especializado, paciência, constância e disciplina. Se você sente que o seu ombro está congelando, não espere piorar. Quanto mais cedo começar, melhor o resultado, uma vez que é totalmente possível voltar a ter um ombro funcional e livre de dor, Max. E aí, você já teve ou conhece alguém que tenha o ombro congelado? Seja qual for a sua resposta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas e bora distribuir informação boa e de qualidade, meu povo. Até porque a gente nunca sabe quando ela pode fazer a diferença na vida de alguém. E claro, se você gosta de entender sobre o corpo humano de forma simples e mega descomplicada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, confere se o sininho está ativado para você não perder nada por aqui e deixa o seu comentário registrado. Eu e o Max, a gente vai adorar saber se você ficou com a gente até o final e se gostou de mais esse conteúdo. Mas agora, eu e o Max vamos ficando por aqui. Beijo!